sejam todos muito bem-vindos. Como a gente falou muito de crença, muitas pessoas perguntaram, eu acho que é um assunto que tem uma profundidade e um potencial de transformar a nossa vida tão grande que é natural que as pessoas se sintam, despertem para esse conteúdo e queiram se aprofundar e queiram vivenciar e queiram se transformar. Eu acredito que isso é o ponto em comum que existe entre todos os seres humanos. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer mudar algum aspecto da sua própria vida. Bom, então vamos lá. De uma maneira muito simples, o que você pode fazer para identificar suas crenças mais profundas? Eu sei que não são todas as pessoas que têm a possibilidade atualmente de fazer um curso do DNA básico, de investir no seu autoconhecimento. Eu entendo muito bem isso, gente, porque eu já estive nesse lugar. Em um momento na minha vida eu também não consegui fazer esse tipo de investimento. E o que é que eu fazia, né? Como foi para mim? Eu aplicava muito do conhecimento gratuito que eu acessava. E como eu comecei a aplicar e adentrar nesse universo de uma maneira muito prática, eu comecei a mudar minha vida a partir desse conteúdo que eu tinha acesso. E uma vez que que eu fui aplicando isso, eu fui recebendo do universo a possibilidade de investir realmente. Uma vez que eu apliquei esse conteúdo, o conteúdo que eu acessava, né, eu comecei a me abrir, comecei a receber a possibilidade, a oportunidade, a condição de fazer os investimentos que eu precisava para mudar a minha vida. Então, se você hoje sente muito forte o chamado para transformar a sua vida, para investir no seu autoconhecimento, para aprender uma técnica, uma ferramenta de cura, o que é que eu posso te dizer se hoje você não tem condição? Em primeiro lugar, não é uma questão de condição, é uma questão de decisão. Você tem que decidir, porque quando você decide, o universo canaliza a energia em uma direção. Então, as coisas vêm para você. A gente estava falando sábado, né, sobre manifestação da abundância no nosso grupo de estudos dos estudantes de Theta Healing do Instituto da Cura. Muitas coisas não vêm na nossa vida através da energia do dinheiro, né? Muitas vezes a gente condiciona o nosso progresso, o nosso lazer, os nossos sonhos ao dinheiro. E o universo tem infinitas possibilidades de trazer para sua vida aquilo que você quer. Às vezes a gente está bloqueando a nossa vida exatamente pela maneira como a gente se comunica. Lá na vivência de Theta Healing, na última semana, a gente falou bastante sobre isso, né? As nossas palavras são a primeira ferramenta de cocriação da nossa realidade. E às vezes eu escuto e eu recebo mensagens que dizem assim, ó, como uma que a gente recebeu na semana passada no meu inbox. Eu não consigo ler todo mundo, mas às vezes eu leio aliás, eu leio, mesmo que eu demore a responder, eu respondo todo mundo. E tinha uma que me chamou muita atenção, que era mais ou menos assim: Rinali, se a pessoa tiver aí, eu não vou dizer o seu nome, tá? Rinali, as coisas estão acontecendo desde que eu comecei a seguir o Instituto da Cura, desde que eu comecei a fazer as meditações, tá tudo acontecendo, arranjei um emprego novo, meu relacionamento tá melhor, então muita coisa aconteceu. Só falta mesmo eu receber o dinheiro que eu preciso. Só falta mesmo mudar minha vida financeira e o dinheiro vir para minha vida. Veja só, quando a gente estabelece as coisas nesse padrão de comunicação, a gente se desalinha com a vibe de prosperidade do universo. Tudo que a gente vai cocriar na nossa vida, esse é um princípio básico de todo o processo de cocriação. Seja com Theta Healing, seja com qualquer técnica que você utilizar, porque na verdade é um respeito à lei do universo, né? A lei do magnetismo. Você precisa entrar na frequência energética daquilo que você quer. Se você quer uma vida abundante, você tem que ter uma mente abundante. Você tem que ter uma mente voltada para isso, para prosperidade, para abundância. Quando a gente fala dessa forma, só falta isso, a gente se conecta com o quê? Automaticamente você se desalinhou. Se desalinhou do seu sonho, se desalinhou da sua prosperidade. E muitas vezes, sem perceber, por pequenas coisas, a gente vai criando escassez na nossa vida. Quando você fala, eu tenho dificuldade de fazer isso, eu tenho dificuldade de fazer aquilo, isso pra mim é muito difícil, isso não é pra mim, eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso. Todas as vezes que você se refere a você mesmo dessa forma, você se bloqueia. Então, mesmo que você esteja super alinhado, que você esteja trabalhando o seu interior, que você esteja meditando, que você esteja policiando seus pensamentos, observa esses pequenos detalhes.
Porque muitas pessoas realmente estão prontas para dar verdadeiros saltos na vida. Mas essas pequenas coisas acabam se transformando em grandes empecilhos, porque você se desalinha daquilo que você quer. Você se desalinha do seu sonho. Gente, na verdade, para a gente co-criar abundância, prosperidade, os nossos sonhos, as nossas metas, é algo muito simples. A gente tem que focar a nossa mente. Quando a gente foca, determina aquilo que a gente quer, lembra que eu disse? A gente vivenciar determinadas experiências não é uma questão de condição. Condição é um condicionamento puramente mental. É uma questão de decisão. Se eu decido progredir, crescer e prosperar na minha vida, eu vou fazer o universo se reorganizar para trazer aquilo que eu quero. Mas eu preciso entrar na mesma frequência vibracional dos meus sonhos, dos meus objetivos. Quanto mais você se sente bem, mais rápido as coisas vêm para você. Porque se sentir bem faz com que você se alinhe com o fluxo natural da vida. Com o fluxo natural, o nosso estado natural, gente, é o estado da paz, da saúde, da abundância. O sucesso é natural. O fracasso não é natural. O fracasso é antinatural. Porque o fracasso é colocar barreira, é colocar obstáculo, é colocar paredes na nossa frente. Isso não é natural. O sucesso é natural. Porém, o sucesso não é um direito divino. O sucesso precisa ser conquistado. Você tem que decidir, você tem que fazer sua parte, você tem que se alinhar energeticamente. Gente, eu acho que é muito fácil, diante de tudo que eu estudo, tudo que eu já apliquei na minha vida, hoje eu tenho a consciência que é muito fácil a gente co-criar as coisas que a gente quer na nossa vida, desde que a gente retire esses obstáculos, essas barreiras que muitas vezes estão aqui na nossa mente. Na última live com a Fernanda a gente falou, né, sobre ir pra Disney e tal. E olha só uma coisa que eu sempre quis ir pra Disney, viajar para o exterior. E mesmo quando eu comecei a trabalhar, eu passei anos sem me permitir. Porque na minha cabecinha eu só podia viajar para o exterior se eu aprendesse e falasse inglês. Só que para você aprender e falar uma língua é algo que requer tempo, é algo que requer dedicação, é algo que requer investimento de dinheiro e energia. E por N razões eu não conseguia me dedicar o suficiente para aprender. Aí eu decidi, depois de vários anos, aí eu decidi ir mesmo assim, mesmo sem saber. Gente, e que coisa maravilhosa, que foi entender na prática como a gente coloca obstáculos na frente dos nossos sonhos. Eu fui lá, consegui me comunicar razoavelmente bem, um monte de gente falava português, falava portunhol, né, o espanhol com português. Tinha um monte de brasileiro que frequenta muitas partes do mundo, então as pessoas estão preparadas para receber os brasileiros. Fiz vários amigos, aperfeiçoei o meu inglês, percebi, descobri que a limitação era puramente da minha mente e eu me desenvolvi em muitos aspectos, tive uma experiência fantástica. Eu depois voltei lá, várias e várias vezes, porque eu vi que na verdade tudo que a gente precisa para viver as experiências que a gente quer é decidir. E aí o universo, ele se reorganiza pra gente. Não pensa no como. Isso eu falo, gente, pra qualquer coisa, tá? Faz a sua parte. Define o que você quer. No livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, que eu realmente recomendo. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, ele escreveu esse livro no século passado, mas é muito atual quando a gente fala de crença, de alinhamento energético, de abundância e prosperidade. Nesse livro, ele diz que na época, 85% das pessoas nunca iriam conseguir o sucesso, simplesmente porque elas não sabiam o que queriam. E isso é verdade, gente. Isso é muito verdade. Muitas pessoas, quando eu pergunto, o que é que você quer? Desde a época que eu era coach de concurso, né? Em teoria, eu estava orientando, treinando pessoas que já tinham definido um foco. Mas não. O que você quer? Ah, não sei, eu quero prosperidade, eu quero sucesso, eu quero ter uma família feliz. Gente, isso é muito vago. O que significa sucesso? O que significa? Ah, eu quero ter a casa dos meus sonhos. O que significa isso? Sejamos objetivos, detalhistas, define aquilo que você quer com um nível alto de detalhe, porque o nosso cérebro adora coisas específicas. Então é muito mais fácil e rápido você co-criar as coisas que você quer. E se alinha. Alinhamento energético significa
Quando eu estou no meu estado natural, no meu estado de paz, no meu estado de tranquilidade, no meu estado de harmonia, eu automaticamente me alinho com as coisas que eu quero. Porque a vibe, o fluxo do universo é o fluxo da paz, é o fluxo do amor, é o fluxo da tranquilidade. Todos nós nascemos assim. E a gente foi acondicionado, a gente foi treinado à limitação. Mas o fluxo da paz, da tranquilidade, da alegria que você sente quando você está pensando naquilo que você quer, é justamente o alinhamento energético que você precisa manter para trazer para sua vida as coisas que você quer. Quando as coisas não vêm e não acontecem, existem bloqueios internos mais profundos. E muitas pessoas perguntam, mas tudo bem, então se eu não fizer um curso de Theta Healing, se eu não fizer um curso, se eu não fizer um investimento, eu nunca vou saber quais são minhas crenças mais profundas. De verdade, eu não sei te dar essa resposta. Mas o que pode te mostrar de uma maneira muito clara é você olhar a sua realidade. Por quê? As crenças negativas, elas estão criando a nossa realidade o tempo todo. Então, coisas negativas que você vivencia na sua vida, no seu dia a dia, são oportunidades que você pode enxergá-las. São oportunidades de cura. Muitas vezes a gente vivencia situações negativas e a gente se lamenta, a gente reclama, a gente se vitimiza, a gente entra na tristeza e tudo isso nos impede de enxergar aquela oportunidade que está te mostrando coisas que estão guardadinhas dentro de você. Se a gente observar a nossa vida sob a ótica do o que isso está me ensinando, a gente consegue entender que várias coisas na sua vida estão interligadas. Gente, embora os problemas, os conflitos, os desafios que você esteja vivenciando aparentemente não tem nenhum elo de ligação, errado, eles têm sim. Tudo está te ensinando algo muito importante, uma lição que você precisa aprender. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que está passando por vários desafios. Um desafio financeiro, está sem dinheiro, aí brigou com sua mãe, está sem a sua alma gêmea e o seu chefe está pegando no seu pé. Vamos supor, digamos que você está vivenciando essas 4 experiências que aparentemente não tem nada a ver. Quando a gente analisa a nossa vida sob uma ótica mais profunda, você pode entender qual é o elo de ligação. Por exemplo, como é que você se sente ao pensar na sua mãe que você brigou? Me sinto rejeitada pela minha mãe, eu acho que ela não me valoriza. Ok, guarda aí a rejeição. Como você se sente por não ter uma alma gêmea? Me sinto sozinha, solitária, abandonada, tem a ver também com o sentimento de rejeição. E o seu chefe que está pegando no seu pé, me sinto rejeitada em relação a ele, porque ele valoriza outras pessoas e a mim não, me sinto rejeitada. E essa questão financeira, como você se sente em relação a isso? Me sinto rejeitada também pelo dinheiro. Me sinto rejeitada ao ver as pessoas ricas, ao ver as pessoas prósperas, sinto que isso não é pra mim, me sinto diminuída, inferiorizada. Então me vem também o sentimento de rejeição. Gente, presta atenção, presta bem atenção. O que é que o sentimento de rejeição nos ensina? Se você analisar a sua vida, você consegue ter muita clareza do porquê você está vivenciando essas coisas. O que é que esse sentimento de rejeição te obriga a fazer, te obriga a se tornar? Você aprende a se amar, você aprende a se aceitar, você aprende a se acolher. Muitas vezes o sentimento de rejeição que eu sinto também me ensina a rejeitar o outro. Né? É um estado de defesa. Meu subconsciente, para evitar a rejeição, passa a rejeitar. Inconscientemente, eu nem percebo, eu me fecho para a possibilidade de progredir na vida, de ter um relacionamento saudável, para a possibilidade de ter um emprego que me faça feliz, que seja alinhado com o meu propósito. Então, essas situações acabam formando grandes sistemas de proteção que são, na verdade, escudos poderosos que me impedem de viver o meu potencial, de alçar voos maiores, que foi o meu caso de impedir de viajar porque eu não sabia inglês. São sistemas de proteção que te impedem de vivenciar dores, é o medo do desconhecido. O medo nada mais é do que a nossa mente sendo projetada para o futuro e analisando um cenário que você nem sabe se vai acontecer. O medo é isso. O medo se alimenta do desconhecido, mas ele morre de medo da ação.
né? O medo, ele morre de medo da ação. Quando você entra em ação, ele naturalmente se dissolve. Então, as coisas que você está vivenciando na sua vida, na verdade, elas estão completamente conectadas. Se você analisar a sua vida, fizer essa análise que eu acabei de fazer, o que é que cada situação desafiadora está me ensinando? O que cada situação desafiadora está despertando de sensação e emoção em mim? Qual é a oportunidade de cura que eu não estou enxergando ao vivenciar essa situação? Você vai ver que todas as situações estão fazendo com que você sinta coisas muito parecidas, que pode ser o sentimento de rejeição, que pode ser o sentimento de abandono, o sentimento de que você não tem valor, de que não é bom o suficiente. São vários, né? Você vai ter que fazer essa análise na sua vida de uma maneira individualizada. E a partir daí, quando você encontra o elo de ligação entre tudo, você descobre exatamente o que você está aprendendo agora. Pode ser que você esteja, a partir dessas situações desafiadoras, aprendendo as lições mais valiosas de toda a sua vida. E você olha para a sua vida e reclama, e se lamenta, e se vitimiza. E deixa de trazer para si o aprendizado, que é exatamente a razão pela qual você está nessa situação, seja ela qual for. Você está aprendendo alguma coisa. Então, as minhas crenças mais profundas, elas estão expostas na minha realidade, porque as minhas crenças, elas criam a minha realidade. Em algum momento da sua vida, as suas crenças negativas, elas vão vir à tona, através de situações, de relacionamentos, de pessoas, né? As nossas crenças, elas interferem, influenciam completamente todas as nossas decisões e todas as nossas ações. Toda ação que você toma tem uma crença subjacente que a apoia. E ela também ativa a lei da atração, trazendo para a sua vida pessoas, eventos e situações que vão confirmar cada vez mais as suas crenças. Então, os desafios que você vivencia na sua vida mostram exatamente aquilo que você acredita. Por exemplo, gente, como a gente sabe, né? Eu acho que vocês que estão aqui sabem que eu falo muito sobre isso. Somente 5% das nossas crenças estão no nível consciente. Ou seja, 95%. Isso é o que dizem os especialistas do nosso senso psíquico, do nosso aparelho psíquico. Eles dizem que 95% das nossas crenças estão mergulhadas no subconsciente. Mas eu as encontro, eu as vejo na minha realidade. Por exemplo, pessoas que foram reprimidas na infância, pessoas que passaram por muita repressão, foram muito criticadas, foram muito julgadas, se sentiram muito julgadas, elas podem vivenciar um sentimento muito constante de não ter valor, de não ser bom o suficiente. Isso faz com que a pessoa se diminua, se inferiorize o tempo todo e vai vivenciar de maneira constante situações onde ela vai se sentir inferior, situações onde ela vai se sentir insuficiente. Ela vai vivenciar de maneira constante. Se a pessoa vivenciou situações de rejeição durante a infância, ela vai vivenciar de maneira constante o sentimento de rejeição. E não é só em relacionamento um a um afetivo, não, gente. A pessoa que carrega a rejeição, ela se sente rejeitada no trabalho, pelo dinheiro, quando olha no espelho. Ela se sente rejeitada na relação social com os amigos. Ela carrega esse sentimento com ela o tempo todo, e ela manifesta esse sentimento o tempo todo, e ela enxerga isso o tempo todo, porque é assim que os nossos pensamentos negativos atuam, os nossos sentimentos negativos atuam e as nossas crenças também. A maneira de você encontrar isso é olhando, enxergando a sua realidade. Se, por exemplo, eu digo para você, olha, faz sentido para você uma pessoa que trabalha muito e ganha pouco? Não, isso não faz sentido. Eu não acredito nisso. Eu acho que pode ganhar muito e trabalhar pouco e tal. Mas qual é a sua realidade? A sua realidade é que você trabalha muito, se dedica muito e ganha pouco? Então, essa é a sua crença, porque ela faz parte. Ela está exposta na sua realidade. É óbvio, gente, que quando muitas coisas, só o fato de você detectar esses processos inconscientes, você consegue desbloquear, outras não, né? Eu preciso ser muito sincera com você. Tem coisas que você consegue desbloquear só em você enxergar a vida, voltar os olhos para o interior e enxergar esses processos inconscientes de criação da realidade.
outras não. Outras você vai precisar fazer um trabalho mais profundo, porque muitas vezes, gente, são coisas que você traz até de outros espaço-tempo, traz no seu nível genético, traz de maneira muito profunda. Então não tem como a gente mudar, transformar determinados resultados sem fazer um trabalho muito intenso de mudança de crença, de limpeza da nossa negatividade. E eu digo isso porque um dos sentimentos que particularmente eu me comprometi muito a liberar da minha vida foi o sentimento de rejeição. Gente, eu passei muito tempo especificamente trabalhando esse sentimento até ele de fato ser aliviado na minha vida. Eu me senti rejeitada durante muito tempo, em muitas situações. E eu foquei nisso, né? Porque o sentimento de rejeição, ele é extremamente sabotador na nossa vida, compromete muito a nossa felicidade, a nossa paz e o nosso potencial de crescer e prosperar aqui, né? Porque é o sentimento que, por exemplo, você carrega até em relação ao seu campo profissional, em relação a tudo. Então, eu me comprometi na minha vida a curar esse sentimento. Tenho certeza que é um sentimento que a minha alma veio aqui curar e eu me comprometi com esse processo. Eu sou muito comprometida. Eu quero realmente chegar no próximo nível da minha vida. Eu quero alcançar o próximo nível espiritual, o próximo nível de felicidade. Então, eu me comprometi com isso. E aí, eu aprendi, estudei, apliquei várias ferramentas, várias técnicas para ir retirando essas camadas de dor de dentro de mim. E, gente, é outra vida. Quando você carrega isso, é realmente muito doloroso. Você vivencia a sua experiência de vida de uma maneira muito limitada, muito aquém daquilo que você pode ser, daquilo que você pode ter, das experiências que você pode vivenciar, muito aquém dos voos que você pode alçar na sua vida. Então, eu acredito que a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida é identificar e liberar as nossas crenças. É isso que vai trazer pra gente a verdadeira felicidade, com comprometimento, com dedicação, com paciência. Para mim, duas palavras que são mágicas é paciência e persistência, para que você realmente chegue na sua vida nos resultados que você quer, nos resultados que a gente merece. Porque hoje eu não tenho dúvida, gente, que tudo, absolutamente tudo é possível pra gente. Toda mudança, todo resultado, toda transformação, toda cura, desde que a gente se comprometa com isso, desde que a gente faça a nossa parte, ok? Faz sentido pra você? Eu espero que você carregue essa mensagem aí dentro de você, observa na sua vida o que é que você está aprendendo, o que é que você precisa aprender com essas situações, olha para a sua vida sob essa ótica dos aprendizados e se comprometa com o seu processo, porque de fato não importa onde você está e não importa o tamanho do seu desafio, tudo é possível pra gente, somos seres grandiosos, somos seres poderosos e nós estamos aqui para nos curarmos.